Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira aqui no nosso culto de oração. Eu sou Silas Carvalho, pastor de juventude aqui de nossa igreja. Em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo ele fala assim, que a vontade de Deus é que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Se você é parecido comigo, nós não temos dificuldade de ser gratos no momento em que a gente tem uma conquista, ou no momento que estamos alegres, no momento que tivemos uma vitória sobre alguma luta. Nesse momento eu não tenho dificuldade de ser grato e acredito que você também não. Só que o mandamento não é, sejam gratos depois de momentos felizes, sejam gratos depois de uma batalha vencida, sejam gratos no momento em que vocês conseguem ou conquistam alguma coisa. Não é esse o mandamento. O mandamento é, sejam gratos em todas as circunstâncias. E a pergunta que para na mente é, será que é possível ter um coração grato a Deus, mesmo depois de um plano frustrado? Ou depois de uma decepção? Será que é possível a gente cultivar um coração grato a Deus e louvar o Senhor, mesmo em circunstâncias ruins? Sim. E nós vamos aprender isso com um exemplo de Jonas. Nós vamos ver um salmo de gratidão. Nós vamos ler Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 17, até o final do capítulo 2. Vamos ler? Está escrito assim. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram em um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionam para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti até o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Na mensagem de domingo passado, no domingo pela manhã, nós vimos que Jonas ele estava decidido a morrer em lugar de obedecer ao Senhor. Por causa de sua rebeldia, e Jonas ele estava anestesiado. Porém, mesmo assim, o pecado ainda conseguiu lhe causar dor. Jonas foi atirado ao mar para morrer. Só que no momento em que ele afundava, o fôlego soberbo saía de seus pulmões e no lugar entrava água e o matava afogado, ele decidiu clamar ao Senhor. Em resposta à oração de Jonas, Deus mandou um submarino, um grande peixe. Durante muito tempo na minha vida, eu olhava a história de Jonas e acreditava que o peixe ele era uma demonstração de juízo de Deus. Mas não, o peixe é uma demonstração de graça. Se alguém me perguntasse a história de Jonas, eu contaria mais ou menos assim. Deus deu uma ordem a Jonas. Jonas decidiu se rebelar e fugir da presença de Deus para Tarsis. Só que Deus disciplinou ele, mandando ele para dentro da barriga de um peixe. Só que não é assim. Essa interpretação da história de Jonas está errada. O peixe não é a demonstração da disciplina de Deus. A demonstração da disciplina de Deus é Jonas ser jogado no mar e afundar e quase afogar. O peixe, ele é o bote salva-vidas que Deus proveu depois que Jonas pediu socorro. O peixe, ele é uma demonstração de graça. Outra coisa que eu sempre errava também quando eu me lembrava da história de Jonas é que eu acreditava que o Salmo, no capítulo 2, é um salmo de arrependimento. Só que, nesse momento, não é uma oração de arrependimento e nem uma oração pedindo por socorro. Se você leu o Salmo junto comigo, você percebeu que não tem nenhum pedido. Ele é um salmo de gratidão. Nesse momento, Jonas agora só tem a agradecer. Será que Jonas compôs esse salmo no momento em que já estava tudo resolvido? No momento em que ele foi vomitado, pelo peixe na praia, ele pegou, tomou um belo de um banho, sentou numa mesa, pegou um café e falou, agora eu vou escrever um salmo de louvor. Escreveu lá o salmo, falou, agora eu vou cantar e depois vou para Nínive. Será que foi assim? Não! O versículo 1 do capítulo 2 mostra as circunstâncias em que esse salmo foi orado, em que esse salmo foi composto. Jonas estava dentro da barriga do peixe, não tinha circunstância pior do que essa. Ele estava dentro da barriga de um peixe. E aí ele ora ao Senhor.
Nós sabemos que Jonas ficou apenas 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, porque ele escreveu um livro depois que saiu. Mas Jonas, dentro do estômago do peixe, ele não sabia quanto tempo ia ficar lá. Mas mesmo assim, Jonas ele tinha a esperança de que o Senhor que livrou ele da morte afogado ia permitir que ele fosse até o templo a adorá-lo mais uma vez. Como eu disse, esse salmo não é um salmo de petição. Jonas não pede nada. É um salmo de gratidão. E olhando para alguém que agradece numa circunstância tão ruim, nós aprendemos algumas lições. Na realidade, Jonas, ele mesmo, enquanto afundava e depois na barriga do peixe, ele aprendeu algumas lições que são preciosas, que agora ele, por meio do livro, nos ensina. E eu queria compartilhar essas lições com você nesse culto de oração. A primeira lição que Jonas aprendeu é que Deus disciplina os seus servos. Presta bastante atenção no versículo 3. Ele diz que Deus o lançou nas profundezas do mar. Mas espera aí, semana passada nós vimos que quem jogou Jonas do barco foram os marinheiros. Por que agora ele fala que foi o Senhor? Porque Jonas reconhecia que ao ser jogado no mar era uma disciplina de Deus, que afundar era uma disciplina de Deus, e que, em última análise, Deus jogou Jonas usando os marinheiros. Por ironia, o versículo 4 mostra que Jonas conseguiu algo que ele queria. No versículo 3 do capítulo 1 diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas tentou fugir da presença de Deus. E no capítulo 4, ele diz que eu fui expulso da tua presença. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, pior coisa que Deus pode nos dizer, pior coisa que nós podemos ouvir da boca de Deus é, seja feita a tua vontade. Jonas recebeu aquilo que ele queria. Ele queria fugir da presença de Deus. Ele queria se esconder e ir para longe da presença de Deus. E ele conseguiu. Só que ele não gostou. Quando nós olhamos para essa primeira lição que Jonas aprendeu, de que Deus disciplina os seus servos, nós aprendemos uma lição valiosa também. As circunstâncias ruins, as dificuldades, as situações complicadas que nos cercam, sejam elas de doença, ou uma prova, alguma coisa difícil, isso pode ser usado por Deus para nos aperfeiçoar. Deus está tão comprometido em formar o nosso caráter, em um caráter parecido com o dele, para que as pessoas vejam o quanto ele é glorioso, que ele está disposto a sacrificar a nossa felicidade terrena, em permitir sofrimentos, em permitir batalhas, para que eu e você sejamos mais parecidos com ele. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, em Provérbios capítulo 3 e Hebreus capítulo 12, eles dizem que Deus disciplina o filho que ama, que disciplina é algo bom. Hebreus capítulo 12 mostra que a disciplina não é legal no momento em que nós estamos passando, mas o produto da disciplina é maravilhoso. Nós somos conformados à imagem de Jesus Cristo. Depois de aprender a primeira lição de que Deus disciplina os seus servos, é uma disciplina amorosa, Jonas aprende a segunda lição. Deus salva, Deus livra, Deus liberta. Ele aprende essa segunda lição. O versículo 4, Jonas diz, fui expulso da tua presença. Contudo, eu de novo olharei o teu santo templo. Jonas tinha a esperança de olhar novamente o templo de Jerusalém. Por que será que ele estava tão preocupado com o templo? O templo, naquela época, tinha um peso muito diferente do templo hoje. Naquela época, o templo de Jerusalém ele simbolizava a presença física de Deus. Quando Deus livrou o povo do Egito, levou o povo do Egito para a Terra Prometida, ele tinha um projeto de morar no meio do povo. E ele fez isso por meio do tabernáculo. Depois, com a construção do templo, o templo se tornou a casa física de Deus. Deus tinha um CEP em Jerusalém. Jonas está mostrando que a esperança dele é de ir até o templo, não para contemplar as paredes, mas para contemplar o próprio Senhor e para adorar ao próprio Senhor. Quando nós olhamos para o versículo 5 e o versículo 6, a primeira parte do versículo 6, nós percebemos que Jonas está contando um testemunho de quase morte. Olha só, ele diz assim, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, algas marinhas envolveram a minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Ele falou, Senhor, eu estava afundando, eu estava preso, eu não tinha chance, não tinha um prognóstico bom para mim, eu não tinha uma possibilidade de vida, era ruim a minha situação. E é interessante um verbinho que acontece aqui. Se você ouviu a mensagem de domingo pela manhã, você sabe que assim que Jonas ele decidiu se rebelar contra o Senhor, ele começou uma descida na escada da rebeldia. Ele desceu da presença do Senhor até Jope, de Jope ele desceu até o barco, e do barco ele desceu até o porão.
Agora, por causa da rebeldia do coração endurecido, ele desceu até os fundamentos dos montes. Esse verbinho descer aparece aqui no versículo 6, traduzido como afundei, até chegar no fundamento dos montes. Ou seja, a escada de rebeldia, ela termina em morte. Ela termina em desastre. Um coração rebelde, ele caminha para a morte. Só que enquanto ele caminhava, ele descia para a morte. O Senhor do céu o libertou e o fez subir. E o versículo 6 continua, diz assim, eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas, tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. O Senhor salva. O Senhor foi e buscou. Enquanto Jonas descia, Deus o fez subir. Deus o levantou da sepultura. Deus o tirou de quase morte. Depois de aprender essas duas lições, Jonas ele compartilha conosco uma terceira lição que ele aprendeu, de que somente Deus é digno de louvor e de gratidão. O versículo 8 e o versículo 9 fazem um comparativo entre os deuses e o Deus verdadeiro. Ele diz assim, que quem adora deuses inúteis despreza a misericórdia. E aí ele vai continuar falando que ele não quer adorar deuses inúteis. Ele diz assim, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele mostra, olha, só Deus é digno de louvor e de adoração. Pensando no nosso contexto, nós precisamos reconhecer que Deus é a única fonte de alegria verdadeira. Tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração ou buscamos, tudo aquilo, sejam coisas ou pessoas que nós buscamos para nos sentir alegres, para ter esperança e para nos sentir seguros, isso se tornou um Deus. Isso se tornou um ídolo. E ir atrás dessas coisas é um culto idólatra, é um culto pagão. Nós devemos reconhecer que somente o Senhor é digno de louvor e é digno de gratidão. Só a Ele nós devemos recorrer. Essas são as 3 lições que Jonas aprendeu e compartilhou com a gente por meio do Salmo. De que Deus, Ele disciplina seus servos. De que Deus salva aqueles que o invocam. E de que Deus é o único digno de adoração e gratidão. Só que antes de encerrar essa mensagem, eu quero trazer mais uma lição. Uma das lições mais importantes sobre esse trecho de Jonas. Quando nós lembramos do livro de Jonas, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? O peixe. O grande peixe. E é interessante que eu já ouvi debates sobre esse grande peixe. Se era uma baleia, se não era. Não pode falar que é baleia, porque na Bíblia está escrito que é um grande peixe. E esses debates são inúteis. Mas isso fica na nossa cabeça porque um homem ficar dentro de um grande peixe durante 3 dias é algo impossível de acontecer. E eu digo impossível porque eu reconheço que a história do livramento de Jonas dentro da barriga do grande peixe e depois ele ser cuspido, vomitado na praia e conseguir ir para Tarsis cumprir a missão que Deus tinha dado, eu reconheço que esse livramento é um milagre. E quando eu olho que Jonas ele passou por isso, depois registrou, eu percebo que esse milagre, esse livramento de Jonas, ele apontava para um milagre maior. Quando nós vamos até o Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus usa a história de Jonas para ilustrar algo importantíssimo. Está lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 39 até o versículo 41. Olha só o que está escrito. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui alguém que é maior que Jonas. O Senhor Jesus vai mostrar que o tempo passado dentro do ventre do peixe, o tempo que Jonas ficou dentro do ventre do peixe, apontava para o milagre da morte e ressurreição, do tempo entre a morte e a ressurreição. É interessante que Jesus, ele não ficou 4 dias, ele não ficou 2 dias, ele não ficou 1 dia, ele ficou 3 dias e 3 noites. E ele confirma isso, mostrando que
Esse é um sinal milagroso que ele fez lá atrás, o sinal de Jonas. Quando nós olhamos agora para a história de Jonas, principalmente depois da interpretação de Jesus, isso deve nos lembrar de uma coisa grandiosa, um grande motivo que temos para agradecer. Nós também fomos libertos. Nós não fomos libertos da fúria do mar, de estarmos afogados no meio de uma praia. Nós fomos libertos da morte eterna, de vivermos eternamente distantes de Deus. Nós fomos libertos da culpa do pecado. Enquanto nós descíamos numa escada de rebeldia e nos afogávamos com os nossos próprios pecados, o Senhor tomou a iniciativa de vir até nós e de nos pegar pela mão e nos fazer subir até um lugar seguro, o reino de seu Filho amado. Nós fomos salvos pelo Senhor, isso é um motivo de grande gratidão. Por isso, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, não tem outra conclusão e não tem outro motivo maior pelo qual nós podemos agradecer do que a salvação. E aí nós temos que sempre lembrar, do Senhor vem a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Ele nos deu por graça. Nós devemos louvar. Eu não sei como é que está a sua vida. Se você está passando por circunstâncias difíceis, se as situações estão sendo ruins, se você está passando por um momento de doença, ou sua ou de alguém de sua família, se você tem enfrentado uma luta por questão financeira ou qualquer outra coisa, mas que você entenda que esse é um processo em que Deus está te aperfeiçoando. E que, acima de tudo, o maior motivo de gratidão você já tem. Se você tiver, se você creu no Senhor Jesus como Salvador da sua vida, se você já creu, você tem o maior motivo de gratidão. Você tem a salvação. E eu quero te convidar a louvar junto comigo. Vamos louvar em forma de oração? Senhor, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor nos viu afundados em nosso pecado e o Senhor tomou a iniciativa de nos buscar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos tirou da culpa eterna, o Senhor nos tirou de vivermos distantes do Senhor, e hoje o Senhor nos limpa. O Senhor nos limpa de nossos pecados. O Senhor tira, Senhor, as algas pecaminosas do nosso coração, para que hoje nós vivamos de acordo com aquilo que te agrada, para que hoje nós nos pareçamos com o Senhor e com o seu Filho Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esse processo. Eu sei que esse processo dói. Disciplina não é algo que parece ser bom no começo, mas, Senhor, eu te louvo, porque se o Senhor me disciplina, é porque eu sou um filho amado. E, Senhor, eu reconheço que só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de louvor e adoração. E por isso eu te peço, tira do meu coração tudo aquilo que compete o trono do Senhor. Pai, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, porque nós temos motivos de sobra para engrandecer e louvar o Senhor. Nós temos salvação, alegria, nós temos uma vida cheia de significado e o Senhor nos usa, Senhor, para espalhar a Tua glória e ensinar outras pessoas de que viver com o Senhor é muito bom. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu quero que você compartilhe os seus pedidos de oração. Envie lá nos grupos da igreja ou aos líderes do Ministério de Oração. Nós queremos orar junto com você, você não está sozinho nessa. Mas não compartilhe só pedidos de oração. Compartilhe também gratidões. O que Deus fez por você ou por sua família que te fez grato? Compartilhe, nós queremos conhecer. É legal quando a gente compartilha gratidão, que nós vemos Deus agindo na vida das pessoas. E isso faz com que o nosso coração, em especial, seja incentivado a ser grato também. Vamos compartilhar, vamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe e você tenha um ótimo restante de noite. Um abraço.